Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William, mais uma aula de português. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa, estudando, se aquecendo aí nesse frio, né? E estou aí para mostrar para vocês mais uma aula com um conteúdo bem legal, espero que vocês gostem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma entrevista com o gênio Mário Sérgio Cortella. Pessoal, agora o professor vai arrumar a tela aqui. E lembrando, gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, que vocês não entenderam uma pergunta ou outra, mandem mensagem para mim que eu vou prontamente ajudá-los. Então essa é a aula de vocês. Essa é a aula de vocês que eu preparei. Ela é sobre a entrevista, tá? Primeiramente, nós vamos fazer uma reflexão sobre a quarentena. O professor quer saber e quero que vocês reflitam aí na cabecinha de vocês sobre quais são as práticas que estão sendo feitas e que não estão sendo feitas, como está o dia a dia de vocês. Para isso, copiam e respondam as seguintes perguntas. Primeiro, você está fazendo suas atividades normalmente? Ou seja, tudo que você fazia antes da quarentena está igual ou está modificado? Obviamente que está modificado, né? Por exemplo, a educação, o estudo é uma coisa que mudou. Mas o que mais mudou nos últimos dias que você fazia e não faz? Ou que você deixou de fazer e que você fazia? Como você está se sentindo? Se sente bem, tranquilo? Se sente preocupado? Se sente angustiado? Ou se sente feliz? Como você está se sentindo? Seu comportamento está diferente nos últimos dias? Você era uma pessoa agitada e se tornou mais agitada ainda? Você era uma pessoa tranquila e está mais tranquila? Como você está se sentindo? Agitado, tranquilo, preocupado? Seu comportamento está normal ou teve alguma modificação? Você está praticando exercícios? Sim. Quais você faz? Você conversa com outras pessoas sobre a sua situação? Ou seja, você fala com os pais, com os irmãos sobre as suas situações nas aulas? Você fala com colegas? Você fala com familiares que não moram com você? Você entra em contato com familiares e amigos pelas redes sociais? Não, pouco ou sempre? Com qual frequência você assiste jornais ou lê informações? Raramente, às vezes, diariamente ou várias vezes ao dia? Como você está na convivência familiar? Ela é uma convivência excelente, muito boa, boa, regular, ruim ou muito ruim? Sejam sinceras nas respostas, pessoal. Não precisam ter vergonha de responder nada. Isso é uma atividade que vai ficar comigo, eu não vou passar para ninguém. Então, é total sigilo. E não se preocupem em responder, que é somente para vocês refletirem sobre o assunto. Agora que vocês refletiram, que vocês responderam, vamos para algumas dicas para a saúde mental. A primeira dica é respeite as diferenças. Como assim, professor? Numa família tem um que gosta de um jogo tal, tem outro que gosta da série tal, tem outro que gosta do filme tal, tem outro que gosta da música tal, tem outro que gosta da comida tal. Então, ninguém tem o mesmo gosto de ninguém. Por mais que sejam irmãos gêmeos, eles vão ter diferenças de gostos, de preferências. Então respeite, assista o filme que o seu irmão gosta, assista a série que ele gosta, coma a comida que sua mãe fez, por mais que não seja aquela que você mais gosta. Então respeite as diferenças. Nem tudo que você gosta, o outro gosta também, certo? Outra dica é usar a tecnologia para se aproximar das pessoas. Estamos em quarentena, não estamos mais no nosso dia a dia normal, entrando em contato com professores, colegas, amigos. Então significa que não precisa mais conversar com ninguém? Eba, não precisa falar com ninguém. Não, não é assim, gente. Você tem que continuar conversando com colegas e amigos para ajudar eles e para se ajudar também. Porque assim você vai conseguir entender como está a situação dos outros e vai poder se planejar para que consiga fazer o melhor de si também. E que não perca nada, né? Outra dica é estabelecer uma rotina. O que é a rotina, professor? É um horário para diversas atividades. Essa eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Eu faço isso e, vou confessar,
é muito importante. Quando eu não faço, as coisas não dão certo. Como assim, professor? Então, uma rotina aqui que é horário para tudo. Horário para ir dormir, então todos os dias no mesmo horário. Por exemplo, o meu horário de dormir é 11 horas. Então, eu vou sempre dormir às 11. Nada de dormir 11h30, nada de 10h30, 11 horas. Tá? O meu horário para acordar está definido para 7h30. Então, tem que sempre acordar às 7h30. Meu horário para o café da manhã é 7h45. Que seja sempre às 7h45. O meu horário para estudar é entre as 8 e as 11h30. Então, faça isso sempre no mesmo horário. Aí tem horário para almoçar, que tem que ser sempre o mesmo. Então, meio-dia, meio-dia e 15, meio-dia e meia, sempre buscar o mesmo horário. E horário para tarde, um horário de videogame, para jogar também, interessante. Um horário para assistir um filme. E um horário para estudar de novo, né? Não é, estudei de manhã, meu horário é da manhã, então não preciso mais estudar. Não, não é assim. Você tem que estudar, tem que continuar buscando conhecimento, tá bom? Então tem que ter uma rotina, um horário para todas as atividades. Proibido fazer o quê? Dormir o dia inteiro, dormir até as 11, até meio-dia, até as 2, como fiquei sabendo que tem gente dormindo aí. Então, pessoal, nada de dormir demais, que também faz mal dormir demais. E nada de fazer, por exemplo, hoje eu vou estudar, amanhã eu vou jogar. Depois da manhã eu vou estudar de novo e depois da manhã eu vou assistir filme o dia inteiro. Não, faça uma coisa por momento no dia. Nada de fazer uma coisa por dia, tem que ser todas as coisas no dia, um momento para cada uma, que aí fica bem legal. Vocês vão ver, façam isso, que vocês vão ver a diferença. Pratique a meditação, então, em algum momento do seu dia a dia, fique sozinho, reserve um tempo para ficar sozinho e faça uma meditação. Sem celular, sem computador, sem música, sem nada. Momento sozinho. Separado da família, separado dos irmãos, por exemplo, sem conversar com muitas pessoas. Então, faça essa meditação para pensar na vida, para organizar as ideias. Enfim, evite bombardeio de informações. Então, não fique o tempo todo assistindo a televisão, assistindo vídeos e mortes, que isso vai acabar te deixando mais triste e vai te atrapalhar. Então, veja notícias, mas não demais. Agora, pessoal, nós vamos para um vídeo deste gênio chamado Mário Sérgio Cortella. Ele é um filósofo, escritor, já publicou vários livros, faz muitas palestras por todo o Brasil, já veio para a nossa cidade até. E ele é um cara muito inteligente. Ele fala neste vídeo sobre adolescentes, crianças, mercado de trabalho, escola. E ele fala também sobre a família. Então vamos para o vídeo. Então, o que é disciplina? É poder tudo menos o que não pode. O que é uma pessoa indisciplinada? É aquela que pode tudo. Em que não há ou não pode. Por isso, uma sociedade que foi indisciplinada... É fundamental, né, Cortella? Não, a gente ouvir a palavra não, falar não, porque às vezes você vive num psicologismo que diz assim, não diga não para a criança porque você traumatiza a criança. Não, diga não, você vai enfraquecê-la. Né? Você sabe que uma das coisas mais fortes, nós somos um ser que é capaz de não. A primeira palavra que um ser humano é capaz de entender e dizer é não. Uhum. Nós somos um animal que é capaz de dizer não ao que parece improvável. Mundo melhor é exatamente a afirmação do não. Não o quê? A falência da esperança, ao apodrecimento do futuro, a desertificação do nosso sonho. Se você imagina, nós somos capazes de dizer não. Só quem pode dizer não pode dizer sim. E essa palavra não que você trouxe de volta, ela é marcante. Porque o que é? Quem ama é capaz de negar. A afirmação contínua, isto é, a autorização contínua para qualquer coisa, não forma alguém livre, forma alguém soberano. E esse soberano vai vir sobre você depois. Há um ditado do Pantanal que eu gosto sempre de lembrar. O pantaneiro diz, não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. Se já é um ser que sem asa já é meio arriscado, né? Imagine se você der asa. Né? Tem gente que dá asa à cobra com a indisciplina. Por isso, não é que a família degrada, não. É que há alguma desatenção em relação a alguns valores. Por exemplo,
Crianças hoje que confundem desejo com direito. Eu quero, você tem que me dar. Ora, imagine, a ausência da ideia de esforço. Eu tenho uma preocupação. Parte das gerações que vão chegando, algumas famílias as estão formando sem ideia de esforço. A ideia de que tudo é automático. O Rubem Alves falou uma coisa interessante dos brinquedos. Sim. Você não tem mais relação afetiva com o brinquedo, porque antigamente você esperava o Natal para ganhar o brinquedo, o seu aniversário. Agora você ganha brinquedo o tempo todo, porque o pai ou a mãe acha que é uma forma de compensação, porque ele está ausente e dá tudo para a criança. Então ele tem aquele monte de brinquedo, tudo que você dá. Não... Viram, pessoal? Às vezes quando nossos pais dizem não, é por um bom motivo. E nesse vídeo também ele falou sobre a questão dos sonhos, né? Que a gente precisa sempre ter um sonho. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês querem ver de novo o vídeo, é só voltar no vídeo do YouTube aqui e repetir, tá? Bem legal. Nós temos mais um vídeo dele também. Gerações, elas têm uma novidade. Elas foram criadas nas grandes metrópoles, especialmente longe dos pais e dos avós. Uma das coisas que mais faz mal hoje para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho é o distanciamento da família na sua convivência. Pode parecer estranho, mas avô e avó, tio e tia, sempre foram decisivos. Porque, por exemplo, na casa da avó podia tudo menos o que ela proibia. Parece contraditório, mas é verdade. Podia tudo menos o que ela proibia. E ela proibia. Ela dizia, isso pode, isso você não vai fazer. Havia uma certa noção de autoridade que não colidia, tal como colidia com os pais, porque estavam ali no dia a dia. Pedro Mandelli e eu lançamos um livro em 2011 chamado Vida e Carreira, um equilíbrio possível, em que a gente fala das novas gerações, e ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz, os jovens hoje das novas gerações chegam na empresa mal educados. Ele não chega mal escolarizado, ele chega mal educado. Ele não tem noção de hierarquia, não tem paciência para processo e não tem muita persistência em relação a algumas coisas. Não é uma vítima, dele mesmo. Não é uma responsabilidade que ele tenha. Mas ele veio de uma sociedade em que houve um distanciamento entre os adultos e os jovens, entre os pais e os filhos, pelo horário de trabalho, pela distância nas grandes cidades. Portanto, esse jovem chega com dificuldade para ser educado nas relações. E aí eu estou falando de boa educação mesmo, não estou falando de escolarização. A empresa está tendo, diz o Mandelli com toda razão, está tendo que educar os que chegam. Educar significa ensinar para ele noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. Entender, e isso digo eu sempre, que desejo não é direito. Não é só porque eu quero que eu tenho direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos. Por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. E, portanto, eles estão habituados a um mundo em que faz parte do cotidiano dele a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Isso significa que a regra básica é tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso dá para uma empresa uma grande vantagem. Esses grupos novos têm senso de urgência, têm habilidade com uma série de plataformas digitais, mas ele não tem algumas coisas que os mais idosos têm: paciência, persistência e resistência. Só tem uma alternativa: juntar as gerações. Não é um choque intergeracional. Ele pode ser um choque se a empresa for tola. Mas um gestor de pessoas é aquele que, em vez de produzir o choque intergeracional, ele produz a junção intergeracional e faz com que as competências distintas, que elas sejam concertadas. De novo, concertado com C. Um concerto das diversidades. Você quer coisa mais bonita do que uma orquestra em que um violino é concertado com um instrumento de percussão, em que um baixo tuba vai junto com um fagote ou um oboé, e isso produz harmonia? Essa é a tarefa. Novas gerações são muito bem-vindas e precisam sê-lo. Elas têm suas características que têm que ser entendidas e, se discordantes, modificadas. Mas eles não chegam, os jovens, sem nada saber. Eles têm imensas habilidades, têm várias capacidades, e se nós, mais idosos, formos capazes de fazer essa junção, esse mutirão, de competências, ninguém perde. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu adorei. É um vídeo que fala sobre a questão dos jovens no mercado de trabalho. Resumindo o que ele disse,
existe um grande choque hoje no mercado de trabalho, porque muitos jovens acabam entrando nas empresas, porém eles são mal educados, porém eles não sabem respeitar a hierarquia, não sabem respeitar o chefe, tem um senso de urgência, tem um senso diferente, não tem resistência, não tem várias características que deveriam ter. Os jovens são muito apressados, muito imediatistas, e ele diz que o que uma empresa tem que fazer? Tem que juntar o que tem de bom na geração passada e o que tem de bom na geração nova, certo? Então ele fala que os jovens de hoje precisam se adaptar ao mundo do trabalho. Nesse sentido que vem o vídeo, né? Eu vou até reproduzir de novo essa parte aqui que ele fala sobre os jovens em si, que eu gostei muito. Ensinar para ele noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é autoritarismo, ou seja, não é porque ele é o chefe que ele é o único que manda. Então, não é que ele é um ruim por ser chefe. Não é que é uma pessoa do mal. Ele é o gerente, ele é o chefe, porque ele foi indicado para isso. Entender, e isso digo eu sempre, que desejo não é direito. Desejo não é direito, pessoal. Nem tudo que você quer, você pode. É isso que ele quer falar. Muitos jovens pensam que tudo que eles querem, eles têm direito. Eu quero um videogame, então me dá. Eu quero um doce tal, então me dá. É meu direito. Não tem nada a ver. Nem tudo que você quer, nem todos os seus desejos são seus direitos. Tem coisas que você quer, mas você não pode ter. Não é só porque eu quero que eu tenho direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência. Paciência não é lerdeza. Então ele fala sobre a paciência. Os jovens de hoje, infelizmente, não têm paciência. E é preciso que se tenha paciência, certo? Paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos. Por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. E, portanto, eles estão habituados a um mundo em que faz parte do cotidiano dele a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Entenderam, pessoal? Essas são as características boas dessa geração. Ele fala das pessoas que têm menos de 30 anos. Eu também me incluo nessa geração de vocês que ele está falando. Então, nós somos pessoas que entendemos muito de tecnologias, de noção de velocidade, de noção dessas coisas que ele disse. Porém, tem algumas coisas que nós precisamos, como geração, melhorar, que é o respeito à hierarquia, o respeito a quem é o nosso superior na empresa. Então, pessoal, se é uma dica para vocês aí que vão entrar no mercado de trabalho em alguns anos, sejam educados, respeitem as diferenças. Enfim, o Mário Sérgio Cortella deixa essas dicas bem explícitas para vocês. E tanto as empresas precisam se adaptar aos jovens, quanto os jovens precisam também se adaptar à empresa, né, pessoal? Lembrando sempre das dicas dele. Se vocês gostaram do vídeo, assistam ele novamente, voltem ao vídeo aqui do YouTube e assistam ele de novo, tá bom? Esse vídeo, ele tem a ver também com a nossa entrevista. Tudo que tem no vídeo também tem na entrevista. Só que a entrevista fala sobre alguns assuntos a mais. A entrevista fala bastante sobre a família, né? Em que existem muitas famílias que dão tudo que os filhos querem e acaba gerando pessoas mal educadas, pessoas que não sabem os limites, né? Então o filho pensa, a criança pensa que o adolescente, né, quando chega no mercado de trabalho, pensa que o chefe é que nem fosse o pai dele. E na verdade não é bem assim. Então, leiam esse texto com atenção. Eu não vou ler aqui na aula, senão nosso vídeo vai ficar muito comprido, mas leiam ele 1, 2 vezes. Lembre-se, ler só uma vez não é suficiente. Tem que ler sempre mais uma vez os textos para compreender ele 100%, tá? Então, leiam e com atenção para depois responder as atividades. Quais são as atividades? São essas aqui, ó. Como o entrevistado e o entrevistador são indicados no texto? Então, vocês podem ver que no texto temos o entrevistador, que é a Ingrid Fagundes, e o entrevistado, o Mário Sérgio Cortella. Como eles são indicados em cada uma das partes do texto? Eles são indicados por meio do quê? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas olhem para o texto. Olhem, só visualizando assim, a gente já vê de longe qual a diferença entre o entrevistado e o entrevistador.
Como a gente consegue perceber que é um que está falando e depois é o outro que está falando? Pelo texto reproduzido, o que ficamos sabendo sobre o entrevistado? Ou seja, quem é o entrevistado? Quem é Mário Sérgio Cortella? Certo? Isso está lá na introdução da entrevista. E sobre o entrevistador? Quem é o entrevistador? Como é que nós sabemos quem é esse entrevistador? Quem é Ingrid Fagundes? Certo? Nós sabemos muitas coisas sobre ela. O que nós sabemos? O que tem no texto sobre ela? Vamos relembrar, as entrevistas são compostas por 3 partes. Título, apresentação e perguntas e respostas, que aconteceu também nessa entrevista. Qual é a função da apresentação na entrevista? Ou seja, para que serve uma entrevista? A apresentação de uma entrevista. A apresentação é um momento que fala lá quem é a pessoa, é um professor, é um filósofo, fulano e tal. Para que serve isso? Se a gente não tiver apresentação, a gente sabe quem que é a pessoa? Como foi composto o título da entrevista? Então, de onde veio esse título? Bem informada, a nova geração chega mal educada às empresas. De onde veio essa informação? Quem disse isso? Quando disse isso? Formule uma hipótese. Por que teria sido selecionada esta frase? Por que a BBC News escolheu essa frase como título? Por que não escolheu outra? Lembre-se, nós estamos no mundo capitalista, então isso tem influência com o jornal. 3. Entre os temas abordados na entrevista, Cortella nos fala sobre a importância de ser reconhecido pelo que somos. Então a gente tem que ser o que a gente é, e não tentar ser o que a gente não é. Como ele desenvolve esse ponto de vista? Ou seja, como que ele explica que nós devemos ser o que somos? De que forma ele faz isso para nos explicar? Segundo o entrevistado, que condições nos permitem superar a vida banal? Ou seja, a vida banal, aquela vida vazia, sem significado, de que forma podemos superar isso? Como podemos buscar uma vida com significância, uma vida que tenha sentido? O que Cortella diz sobre as pessoas que têm o objetivo de vida de fazer apenas aquilo que gostam? Então, o que ele diz sobre esse tipo de pessoa? 6. Qual é o papel do sonho nos nossos projetos de vida? Ou seja, qual é o papel de sonhar, de ter metas e objetivos no nosso projeto de vida? Para que servem esses sonhos? Como você entendeu a afirmação de que parte da nova geração chega mal educada ao trabalho? Ou seja, qual a sua opinião sobre a questão da nova geração que chega mal educada ao trabalho? Você concorda com isso? Você acha que não é bem assim? O que o doutor quis dizer quando ele disse isso? Ele estava falando de quem? Estava falando de que tipo de pessoa? Certo? No final da entrevista, Cortella relativiza sua avaliação anterior. De que forma? Então ele diz que essa questão de mal educado no trabalho depende do caso, depende do adolescente. Tem uns que são mais, outros que são menos. E por que depende da pessoa a questão da falta de educação? A 9 é uma atividade que é sobre um poema de Manuel de Barros, tá? Que fala sobre a busca. As pessoas não são, e ao longo do poema ele diz que isso se constrói pelo medo que eu não sou de forma negativa. Então as pessoas elas sempre buscam ser o que não são, isso que ele diz. Essa é uma visão do mundo que poderia ser até entendida, no limite, como uma busca de identidade. Então as pessoas sempre querem ser o que não são. A pessoa é um cara com cabelo comprido, com um estilo de vida diferente, mas ela não gosta disso, ela quer ser uma pessoa de cabelo curto. A pessoa de cabelo curto quer ter o cabelo comprido. Por que é assim, que a gente sempre busca ser o que a gente não é? Em busca de identidade. Na sua opinião, de que maneira essa visão se aproxima ou se afasta das posições defendidas pelo entrevistado? Ou seja, isso tem a ver com o que o Mário Sérgio Cortella falou? Será que a busca por identidade tem a ver com falta de educação? E a 10. Alguma vez você já se perguntou como devo ser no meu cotidiano? E em relação ao meu futuro, como proceder hoje? Você já se perguntou isso? Provavelmente sim, né? Quando pense nessas perguntas, que possibilidades de resposta você vem na sua mente? Então, a pergunta na 10, resumidamente, é isso. Quais são as possibilidades que você já teve na sua vida? Ou seja, quais são os seus sonhos? O que você planejou um dia em ser? Ah, professor, eu planejo ser médico. Professor, eu planejo ser advogado. Quais são os seus planos e sonhos para a sua vida? Ou mesmo para daqui a alguns anos.
Você sonha em fazer algum curso? Você gostaria de falar inglês? Você queria viajar pelo mundo? Quais são os seus sonhos, objetivos e metas que você tem para este ano, para o ano que vem, para os outros anos? Tá bom? Podem colocar no número 10. Afinal de contas, o que é uma entrevista? Bom, esse quadro, para lembrar, precisa ser copiado no caderno, bem como vocês precisam copiar as perguntas de 1 a 10 no caderno. A número 9, não precisa copiar toda essa parte aqui, somente a parte no final, aqui, ó, na sua opinião, copiem essa parte que é suficiente. E agora vamos para o quadro para lembrar. Colher informações e depoimentos de opinião do entrevistado é a intenção principal de uma entrevista, ou seja, ela serve para sugar, tirar informações do entrevistado, né, para tentar ver o que essa pessoa tem na cabeça sobre um assunto. E como o Mário Sérgio Cortella é um cara muito inteligente, ele foi escolhido pela televisão para ser entrevistado. Onde é publicada uma entrevista? Em vários lugares. Jornal, entrevista, site, rádio, televisão, internet, né? Organização é o título, o nome da entrevista, tem seu nome bem legal e criativo. A apresentação, ou seja, você fala quem é essa pessoa. Por exemplo, este é o João da Silva, tem 20 anos de idade, ele é estudante de física, mora no bairro tal, enfim, fala quem é essa pessoa, né? Ou as características dela, tá? Pai de família, mãe de família, trabalhador da empresa tal, enfim, coloquem as características da pessoa. E depois as perguntas e as respostas. Lembrando, gente, tem que ser perguntas que são significativas. Nada é perguntar que dia você nasceu, ou perguntar o que você gosta. Tem que ser perguntas bem específicas, inteligentes, tá bom? Não se faz entrevista sobre assuntos banais. A entrevista não tem graça nenhuma. E a linguagem tem que ser mais ou menos formal, dependendo da pessoa que você vai entrevistar. Quando o entrevistador entrevista um professor, tem que ter linguagem formal. Se o entrevistador entrevista uma criança, é uma linguagem diferente. Se a pessoa entrevista um cantor de funk, é outra linguagem. Então depende da pessoa entrevistada, a linguagem vai ser mais ou menos formal, tá bom? Agora é sua vez. Vocês vão ser os meus jornalistas agora. Como assim, professor? Isso mesmo. Vocês vão ter a oportunidade de entrevistar alguém na minha aula. Isso mesmo. Escolha uma pessoa para entrevistar, primeiro de tudo. Lembrando, não pode sair de casa, hein? Você pode entrevistar o pai? Sim. Pode entrevistar a mãe? Sim. Pode entrevistar o irmão? Sim. Qualquer pessoa que more com você, que consiga se comunicar, você pode entrevistar. Posso entrevistar alguém pelo WhatsApp? Pode, tudo bem. Posso entrevistar você, professor? Pode. Posso entrevistar a professora de educação física? Pode. Escolha quem você quiser para entrevistar, desde que essa pessoa esteja disponível para isto. E elabore 5 perguntas, tá? Quando você for fazer a entrevista, precisa fazer um texto introdutório. Então, nesse texto introdutório, você vai falar quem é a pessoa. Este é o professor William, que trabalha há 6 anos na educação, possui 25 anos de idade. E você faz a introdução de quem é a pessoa para que todo mundo saiba quem que é, né? Seguindo as orientações aqui do Para Lembrar, né? Depois, vocês vão para a parte das perguntas. Lembre-se, perguntas bem sérias e bem inteligentes. Nada de perguntinha idiota. Tem que ser pergunta séria, tá, pessoal? Por exemplo, qual a sua opinião sobre o trabalho? Qual a sua opinião sobre as adolescentes? Qual a sua opinião sobre educação? Qual a sua opinião sobre família? Qual a sua opinião sobre falta de educação das pessoas? Qual a sua opinião sobre as empresas? Trabalhar é bom ou não? São algumas dicas e perguntas que vocês podem fazer para os pais de vocês, para os irmãos. Então, gente, as perguntas são livres, mas lembra de fazer perguntas legais, que isso vai ser levado em conta, tá bom, pessoal? E lembre-se de anotar as perguntas e as respostas também. Nada de fazer uma resposta de uma linha, ou menos de uma linha. Tem que ser uma resposta que seja real, ou seja, exatamente o que a pessoa disse. Nada de fazer uma resposta resumida com 2, 3 palavras, tá, gente?
Por mais que vocês estejam longe do professor, longe da escola, que não esteja aí do lado de vocês para ajudar, vocês precisam caprichar também e fazer uma coisa legal, tá bom? E eu sei que vocês conseguem. Essa atividade ela não é difícil. Lembre-se também de anotar o nome do entrevistado, o nome do entrevistador. E, por último, repetindo, fiquem em casa. Nada de sair de casa. Não vão falar para a mãe de vocês, eu vou lá na casa de ciclano porque eu preciso entrevistar. Nada disso. Está escrito explicitamente aqui no planejamento que é uma pessoa que mora com você ou que você tenha contato pelas redes sociais. Nada de sair de casa, gente. Proibido sair de casa. Nada de fazer isso. Não pode. Estou à disposição para ajudá-los. Espero que tenham gostado desse vídeo. E qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e tchau, tchau.